A paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos a mais um EBD em Síntese podcast. Hoje com um momento pedagógico, iniciando um novo trimestre e comigo, né, nessa abertura aí de trimestre, o nosso querido professor Gideon. A paz do Senhor, Gideon. A paz do Senhor, professora Manu, a todos os professores que nos escutam. Estamos iniciando mais um trimestre com a graça. Isso, esse trimestre, né, ele vai falar aqui sobre o, e o Verbo se fez carne, né, que eu tô com o livro, que já quero começar para você, professor, com essa dica, né, aí, é fundamental, né, o livro ele vai trazer mais elementos, e não só isso, no livro, a gente consegue ver algo que a lição ela menciona, né, apresenta tudo, mas a gente consegue ver mais detalhadamente as referências que o comentarista, né, que é o pastor Elienay Cabral, ele utiliza para escrever, né, as lições, para fundamentar as lições. E aí eu tenho algumas, né, dessas literaturas, pela misericórdia de Deus, né? Então, uma delas é esse comentário de João. Então, na verdade, né, o evangelho que vai estar em foco é João. Então, eu acho que se você, professor, tem esses materiais, né, esses livros, é fundamental você consultá-los. E aí a ideia é exatamente essa, porque é consultar, né? Você vê lá o que que ele está falando, mencionando, e o livro, ele vai trazer mais detalhadamente esses comentários, né, essas literaturas, e fica como consulta, algo a mais em que você vai estar baseado na própria lição, né, dentro do tema, e ali com um foco, né, dentro do que o autor estava mais ou menos, o escritor aí estava pensando ou extraiu, né, dessas literaturas. Então, eu acho que a gente sabe, né, que nem todo mundo, claro, tem justamente essa condição de ter os materiais. E aí, por isso, a ideia do livro que é conciso, né? Ele vai conter todo esse material de comentários que o pastor utilizou para a escrita, então você tem de forma mais complementar, tá? Então, essa é a minha primeira dica para você, professor, nesse início aí de trimestre. Professor Gildeon, suas dicas aí iniciais para esse primeiro trimestre, esse início de trimestre aí para os nossos professores. Vamos lá, então. Uma dica muito básica, mas que eu acho muito importante é que cada professor, ao receber a sua lição, ao comprar a sua lição, que ele possa se inteirar do todo o conteúdo proposto. Então, nós vamos estudar sobre o livro de João. Cabe a reflexão sobre a leitura do livro de João. Então, a gente tem a recomendação da leitura do livro que o comentarista escreve, e a gente também precisa se atentar na leitura que é a base, é o livro básico, que é o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Então, é evidente que a gente vai fazer uma recomendação da leitura, mas é algo que é de praxe que cada professor já deve refazer. Mas a dica propriamente dita é: leia a lição, uma leitura geral, uma leitura rápida, mas leia toda a revista logo no início do trimestre. Ah, mas por que que eu vou ler toda a revista até a lição 13 logo no início? Para justamente você ter uma ideia geral do que o comentarista vai focar, da forma como ele vai explorar. Não precisa ser uma leitura onde você já vai marcando ou estudando de forma aprofundada. Não, uma leitura rápida, superficial, é um primeiro contato. E aí, às vezes, as pessoas podem até se perguntar, mas aqui na minha congregação tem uma escala, eu só vou ensinar duas, três ou quatro lições, preciso estudar todas as 13? Sim, porque a lição que você vai ministrar, ela não é uma lição isolada, ela faz parte de um contexto. Nós estamos ensinando toda a revista, todo o livro de João, não é apenas um capítulo. Se você vai estudar apenas um capítulo do livro de João para poder ensinar, aquele contexto não pode ser retirado do contexto maior que é o livro. Então é importante ler todo o livro. Assim como a lição. Não é interessante que o professor estude apenas a lição que ele vai ministrar.
É importante que ele estude aquela lição, mas compreendendo que essa lição faz parte de um todo, faz parte de uma revista que é maior e faz parte de um propósito que é maior. E aí, lendo toda a lição, você vai conseguir fazer uma aula e ministrar uma aula muito melhor, porque você vai sabendo que o contexto é maior e a parte que compete àquela lição dentro daquele contexto. A falta de uma leitura da lição e da revista como um todo, ela impacta quando, por exemplo, o professor não consegue fazer uma revisão da lição anterior. Ele não consegue, porque ele não leu a lição anterior, ele não conhece, porque ele não esteve presente na lição anterior. E isso fica como reflexão para todos nós. Nós precisamos estudar a lição, mesmo que a gente não esteja separado ou direcionado para ministrar aquela lição. É uma dica para a gente começar esse trimestre e sempre fazemos essa leitura introdutória de todo o conteúdo nos primeiros domingos. Isso, e essa fala, né, de Julião, ela traz também algo que é a nossa EBD em síntese, né, aqui, no nosso estado. Então, é algo que você, professor, tem a oportunidade de estar presente, de estar ouvindo diretamente o comentarista da lição, trazendo um resumo geral a partir da visão dele, né, o objetivo que ele tinha, o que ele estava pensando quando escreveu, qual foi os critérios. Então, você consegue ter uma visão geral. Mas é para além disso, né? Como o Gideon coloca, você está ouvindo ali diretamente dele, então é você aproveitar esse comentário, aproveitar aquilo que ele vai trazer para cada lição, né, e, consequentemente, você ir extraindo ali nesse estudo, né, mais rápido, essa leitura mais fluida, né, ali, mais rápida, com esse objetivo de ter essa visão geral, visão do todo, e essa importância também de sempre estar recapitulando, né, e lembrando que a lição ela né, ela foi feita para o aluno ali aprender, não só para o aluno, né, mas para a gente, professor também, com a finalidade de aprendermos e trazermos a aplicabilidade à nossa vida, né? E aí já entrando na lição em si, né, interessante porque justamente ele vai apresentar, né, o Evangelho de João trazendo verdades profundas da nossa fé, né? E para não só conhecermos, mas também vivermos a palavra. Eu acho que a EBD é isso, né? Essa transformação de vida, essa santificação, essa busca não só pelo conhecimento, mas por viver a palavra. E aí você, professor, está nesse papel de ser esse mediador, né, de conhecimento, de partilhar, de construir junto esse viver a palavra, né, junto ao seu aluno. E aí entramos nessa nossa primeira lição, que vai falar sobre o verbo que se tornou em carne. Professor Gideon, quais são os objetivos dessa lição? O objetivo número um é apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Objetivo 2, revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. E o terceiro objetivo, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo. Isso. E aí a gente tem, né, professor, que sempre a gente traz a importância de trabalhar a palavra-chave, né, trabalhar o texto bíblico, né, a leitura em classe, e justamente trazendo a aplicação dessa palavra. Como dica pedagógica para essa primeira lição, né, eu trago justamente a ideia de você, junto com o seu aluno, refletir, trazer essa introdução sobre o Evangelho de João, como esse primeiro objetivo propõe, né, da lição. Então, quem escreveu, para quem escreveu. Então, são perguntas básicas que a gente faz ao livro e a gente consegue contextualizar, né, ter essa visão geral. Então, apresentar aqui. Será que existe diferença entre o Evangelho de João e os evangelhos sinóticos, né? E que é Mateus, Lucas, né, e Marcos. Então há uma diferença, mas essa diferença é de
ideias divergentes ou é complementar? Né? Então, são reflexões para esse início, introdução. Então, pede ao seu aluno, aproveita a leitura bíblica, deixa a Bíblia aberta. Então, pede para ele ir olhando, né? Hoje, a Bíblia com comentário, ela é bastante acessível para todos, né? Então, ela provavelmente aí os seus alunos tenha uma Bíblia que vai ter ali uma introdução, um resumo, né? Principalmente as Bíblias de estudo. Então, vai refletindo com ele, né? Como é que João ele apresenta Jesus? E aí você traz essas perguntas reflexivas e ouve o que os alunos vão trazer, mas também você precisa estudar, né? E ter aí essas respostas, né? Como João vai apresentar Jesus como o Filho de Deus, né? E aí ele escreve para todo o mundo, né? O tema principal, e é o que o autor traz aqui da lição, logo nessa parte de introdução do livro, que é, né, a crença principal, né, Jesus como a condição para a nossa salvação. Crer em Jesus é a condição maior para sermos salvos, né? E a ênfase maior vão ser justamente os princípios contidos nos ensinamentos de Jesus que vão ser um pouco diferente, né, dos outros evangelhos. Então, é essa visão que o escritor, comentarista da lição, ele vai trazer, né? E dentro desse tema principal, ele vai, que aí entra a primeira lição, é justamente ele apresentando Jesus como alguém que nós precisamos crer para alcançarmos a salvação, né? É apresentado como o verbo justamente que estava no princípio, mostrando que a vida de Jesus ela não começa, né, na encarnação, mas que ele era o próprio Deus encarnado. Então, acho que essa é a visão geral, e aí vem as perguntas mais genéricas, né? Quantos capítulos? Então, vamos lá olhar, folhear a Bíblia, tá? Então, é isso, eu acho que ter essas perguntas para o livro, né? Essa visão. E aí, se você, né, tem aí a classe WhatsApp, esse grupo. Então, é uma proposta você colocar, tragam as ideias principais, os objetivos, pesquisem sobre o livro de João. Então, acho que você trazer essa tarefa prévia, né, orientada, e aí, nesse momento das perguntas reflexivas sobre o próprio livro, para iniciar a lição, eu acho que é fundamental para introduzir e começar aí esse trimestre com essa visão geral do livro do Evangelho de João, né, escrito por João, discípulo de Jesus. Professor Gideon, sua dica pedagógica para essa lição? Pronto, então, Manu, e demais professores, a nossa sugestão é muito parecida com essa que a Manu trouxe, mas é que a gente use João 20 e 31, né, que ele diz que esses escritos, eles foram feitos, né, eles existem para que a gente creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, a ideia da aproximação do livro, pela leitura, pela curiosidade. E aí a nossa sugestão, a partir desses livros de estudo que a Manu também trouxe, a gente tem a Bíblia de Estudo Pentecostal e outras Bíblias que você pode motivar o seu aluno a estudar. Geralmente, na parte introdutória do livro, vem algum esboço. Então, você pode sugerir algumas Bíblias de estudo, ver quem tem essas Bíblias em casa, e aí poderia ser feita uma leitura prévia e essas características que são descritas nessas Bíblias de estudos poderiam ser apresentadas lá na hora. Por exemplo, na Bíblia de Estudo Pentecostal, a gente vai ter que o autor ele se nomina, né? Ele se nomina como aquele a quem Jesus amava. É um testemunho dos primórdios do cristianismo. Então, ali tem umas histórias muito do princípio da própria igreja, os fatos que aconteceram na Judéia e Jerusalém. E a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela traz uma compreensão, segundo estudos muito antigos, que o Evangelho
segundo João, foi escrito a pedido dos presbíteros da Ásia Menor. Então, olha quantas informações importantes, arqueológicas, né, históricas, que a gente pode agregar à nossa aula. E aí, a primeira aula tem muito disso, de conhecer o que a gente vai se encontrar, de conhecer o livro que a gente vai estudar. Você pode deixar muito aberto para que esses alunos possam trazer as suas Bíblias de estudo. Não vai dar conta de ler, não vai dar tempo de ler na aula, mas a leitura pode ser prévia e ele pode apresentar o que ele encontrou nas Bíblias de estudo que eles possuem em casa. É uma sugestão. Amém. É isso, professor. Agradecemos por este momento, né, pela sua participação, por nos acompanhar aí e por estar iniciando conosco esse trimestre. Então, desejamos que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, que você continue dedicando-se a aprender mais, a conhecer mais de Deus, da sua palavra, para transmitir, né, aos seus alunos esse amor, esse crescimento, essa maturidade cristã. Professor Gideon, suas considerações? Deus abençoe a todos. É um livro. Nós estamos saindo de uma revista que falávamos sobre algo muito parecido, né? Nós falávamos de forma mais geral sobre a Trindade, falamos sobre Jesus, e agora nós teremos uma lição inteira para falar sobre esse verbo que se fez carne. Então a gente vai aproveitar muito essa lição para aprendermos. Então, fiquem todos na paz do Senhor. Uma excelente aula.